Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. O som do mundo desapareceu em um clarão branco e absoluto, transformando o rugido da artilharia em um vácuo eterno. Imagine estar cercado por 20 companheiros, compartilhando o calor de um abrigo e a esperança de um novo dia, e em um microsegundo, tornar-se o único sobrevivente de um massacre invisível. Para este soldado brasileiro, o despertar não foi acompanhado por gritos, mas por um silêncio opressor, que revelava uma carnificina indescritível. Mesmo com o equilíbrio estilhaçado e os ouvidos sangrando no vazio, ele se recusou a entregar sua posição. Em um mundo agora mudo e povoado por fantasmas, ele empunhou seu fuzil para enfrentar o avanço inimigo sozinho. Esta é a história de uma resistência que transcendeu a biologia e o medo, onde o silêncio tornou-se o palco de um heroísmo desesperado e sublime nas montanhas da Itália. A campanha da Itália durante o inverno rigoroso de 1944 era um cenário desenhado pelo sofrimento e pela resistência obstinada. Os picos dos Apeninos, cobertos por uma neve espessa que camuflava tanto a beleza quanto a morte, serviam de vigias silenciosos para os milhares de soldados da Força Expedicionária Brasileira que tentavam romper as linhas defensivas alemãs. Para o soldado brasileiro no centro desta narrativa, a guerra havia se tornado uma rotina de frio úmido, lama que pesava nas botas e o som constante dos obuses que cruzavam o céu como carruagens invisíveis de destruição. Ele fazia parte de um grupo de elite, homens que haviam aprendido a ler a montanha e a antecipar o perigo pelo assobio do vento. Naquela tarde específica, o grupo de 21 homens buscara refúgio em uma estrutura que parecia segura, uma casamata reforçada, parcialmente escavada na rocha, que oferecia um breve alívio contra as rajadas de metralhadora que varriam o vale lá fora. Dentro do abrigo, o clima era de uma camaradagem temperada pela exaustão. Eles compartilhavam o pouco café quente que restava, falavam sobre o calor do Brasil e planejavam o que fariam quando o conflito finalmente terminasse. Havia uma falsa sensação de segurança proporcionada pelas paredes de concreto e pedra, um isolamento temporário da carnificina externa. O soldado, sentado em um canto próximo à entrada, observava seus amigos. Ele via o brilho nos olhos de jovens que, meses antes, eram apenas camponeses, operários e estudantes, agora transformados em veteranos endurecidos pela linha gótica. No entanto, o destino na guerra não respeita santuários ou amizades. O som que selaria o destino daqueles 20 homens não foi ouvido como um alerta, mas sentido como um deslocamento de pressão que parecia querer arrancar os pulmões do corpo. Um projétil de artilharia pesada alemã, talvez um disparo direto de um canhão de 88 milímetros ou um morteiro de grosso calibre, atingiu o teto da estrutura no ângulo exato da sua maior vulnerabilidade técnica. A explosão foi um evento de física pura e brutalidade indescritível. A energia liberada pela detonação transformou o ar em uma marreta de pressão que esmagou tudo o que encontrou pelo caminho. Para o soldado brasileiro, o momento do impacto não teve som. Teve apenas luz, um flash de um branco tão intenso que parecia queimar as retinas através das pálpebras fechadas. Ele foi arremessado contra a parede de rocha com uma força que o teria matado se o seu corpo não tivesse atingido um ângulo oblíquo. O mundo tornou-se negro instantaneamente, uma descida abrupta ao esquecimento enquanto a estrutura ao seu redor colapsava em uma chuva de concreto, metal e fragmentos humanos. Ali, naquele buraco escuro da história, o tempo parou para ele, enquanto para os outros 20 homens, o tempo havia acabado definitivamente. A morte fora tão rápida que muitos nem sequer tiveram tempo de mudar a expressão de serenidade que carregavam segundos antes. Quando a consciência começou a retornar, ela não veio através dos sentidos habituais. Não houve o despertar gradual ao som da chuva ou dos gritos de socorro. O soldado acordou em um universo onde o som não existia mais. A primeira sensação foi o cheiro,
o odor metálico de sangue misturado ao cheiro acre de pólvora queimada e poeira de concreto. Ele tentou abrir os olhos, mas as pálpebras estavam coladas por uma mistura de sangue e fuligem. Quando finalmente conseguiu enxergar, a visão que o recebeu foi um pesadelo pintado em tons de cinza e vermelho. O abrigo, antes um refúgio de vida e conversa, agora era um túmulo de escombros. Seus 20 companheiros jaziam imóveis, espalhados como bonecos quebrados em posições que desafiavam a anatomia. Não havia movimento, não havia respiração. Ele era o único ponto de vida em um mar de devastação estática. Ele tentou gritar, um reflexo instintivo de pânico e dor, mas não ouviu a própria voz. Ele sentia a vibração em sua garganta, o esforço de seus pulmões, mas para seus ouvidos, o silêncio era absoluto e impenetrável. Foi nesse momento que a compreensão técnica e emocional o atingiu. A onda de choque da explosão havia estourado seus tímpanos, rompendo a conexão dele com o mundo sonoro. Ele estava surdo, isolado em uma bolha de silêncio, enquanto a guerra continuava a rugir ao seu redor. A vertigem era avassaladora. Sem o equilíbrio proporcionado pelo ouvido interno, o mundo parecia girar violentamente, como se ele estivesse no convés de um navio em meio a uma tempestade. Ele vomitou pela concussão, o corpo protestando contra o trauma massivo, mas sua mente, forjada na disciplina do exército brasileiro, começou a operar em um modo de sobrevivência puramente visual e instintivo. Ele olhou para seus amigos mortos, sentindo uma dor que nenhuma ferida física poderia igualar. Eram homens com quem ele cruzara o oceano, com quem dividira o medo e o pão. A visão de 20 corpos inertes, que segundos antes eram fontes de calor e vida, criou um vácuo em sua alma. No entanto, o instinto de preservação e o senso de dever falaram mais alto. Ele percebeu, através das frestas nos escombros, que a fumaça da explosão estava começando a se dissipar. Ele sabia, pela doutrina de combate alemã, que após uma barragem de artilharia tão precisa, o próximo passo seria o avanço da infantaria inimiga para limpar a posição. Ele estava sozinho, ferido, surdo e cercado por cadáveres, mas a posição ainda precisava ser defendida. Se ele abandonasse o local ou se entregasse ao choque, o flanco de sua companhia ficaria exposto, permitindo que os alemães penetrassem nas linhas brasileiras. Com movimentos lentos e dolorosos, ele começou a procurar por seu armamento. Suas mãos tremiam, e a coordenação motora estava severamente comprometida pela concussão. Ele encontrou seu fuzil semiautomático M1 Garand, parcialmente enterrado sob um pedaço de viga. Ele o limpou com a manga do uniforme rasgado, verificando mecanicamente o mecanismo de disparo. Ele sentia o peso da arma, mas não ouvia o clique metálico do ferrolho. Era uma experiência sensorial desconcertante, operar uma máquina de guerra em silêncio absoluto. Ele buscou pelos cinturões de munição nos corpos de seus companheiros, pedindo desculpas em silêncio, enquanto retirava os cartuchos de mãos que já não podiam mais usá-los. Cada movimento era uma tortura física. Suas costelas pareciam estar em chamas, e a dor em sua cabeça era como se alguém estivesse batendo com um martelo em seu crânio a cada pulsação do coração. Ele se posicionou em uma abertura entre dois grandes blocos de concreto que haviam caído de forma a criar um parapeito natural. Do seu posto, ele tinha uma visão privilegiada do declive nevado que levava às linhas alemãs. O mundo lá fora estava em movimento, mas para ele era como assistir a um filme mudo de terror. Ele via o clarão das explosões distantes, via a neve ser levantada pelos impactos, mas não havia o som do trovão. Ele via as árvores balançarem com o vento, mas não havia o assobio. Essa privação sensorial aumentava sua concentração visual a um nível quase sobre-humano. Ele percebeu vultos cinzas movendo-se cautelosamente entre os troncos das árvores na base do vale. Eram os soldados da infantaria alemã, avançando para confirmar a destruição do abrigo brasileiro. Eram muitos, uma patrulha de reconhecimento completa, movendo-se com a confiança de quem acredita que não encontrará resistência em um local tão severamente castigado pela artilharia. O soldado brasileiro respirou fundo, sentindo o ar gelado queimar seus pulmões. Ele sabia que não poderia lutar como um soldado comum.
Ele não ouviria o comando de fogo, não ouviria o assobio das balas passando perto de sua cabeça, não ouviria os gritos de seus inimigos. Ele precisava confiar inteiramente em seus olhos e na vibração do solo que sentia através de seus joelhos e mãos. Quando o primeiro alemão saiu da cobertura das árvores, o brasileiro não hesitou. Ele alinhou a alça e a massa de mira, sentindo o recuo da arma contra seu ombro. Ele não ouviu o disparo, mas viu o impacto do projétil no peito do inimigo. O soldado alemão caiu na neve, e o brasileiro já estava procurando o próximo alvo. Ele operava em um estado de transe funcional, onde a dor e a surdez eram apenas ruídos de fundo em uma mente focada na precisão e no dever. A luta que se seguiu foi um duelo de sombras e silêncio. Os alemães, surpresos por encontrarem resistência em uma posição que consideravam neutralizada, começaram a se dispersar e a responder ao fogo. O brasileiro via os lampejos das bocas de fogo das metralhadoras inimigas. Via a neve saltar ao redor de sua posição quando as balas atingiam o concreto, mas o silêncio permanecia inquebrável. Ele mudava de posição constantemente dentro dos escombros, arrastando-se entre os corpos de seus amigos para confundir os atiradores alemães sobre o número de defensores. Para os alemães lá fora, parecia que um destacamento inteiro havia sobrevivido e estava lutando com uma fúria desesperada. Eles não podiam imaginar que estavam sendo contidos por um único homem, um soldado que habitava um mundo mudo e que se recusava a morrer entre os escombros de sua própria unidade. O cansaço começava a cobrar seu preço. A perda de sangue de seus ouvidos e de pequenos ferimentos causados por estilhaços o deixava fraco. A vertigem voltava em ondas, forçando-o a fechar os olhos por alguns segundos para recalibrar seu senso de direção. No entanto, cada vez que ele abria os olhos, ele via o rosto de um dos 20 companheiros que jaziam ao seu redor. Aquela imagem servia como uma bateria de adrenalina pura. Ele não estava lutando apenas por si mesmo, ele estava lutando pela honra daqueles que não podiam mais se defender. Ele se tornou o guardião dos mortos, uma sentinela solitária em uma montanha italiana que se recusava a entregar o terreno que fora pago com o sangue de seus irmãos. Ele sentia a vibração de explosões maiores nas proximidades, sentindo o chão tremer como se um gigante estivesse caminhando, mas seu foco permanecia nos vultos cinzas que tentavam subir a encosta. A munição estava ficando escassa. Ele havia usado quase todos os cartuchos que coletara. Suas mãos estavam sujas de pólvora e sangue, e o frio intenso da tarde começava a congelar o suor em seu rosto. Ele sabia que não conseguiria manter a posição por muito mais tempo se os alemães decidissem fazer uma investida frontal massiva. No entanto, ele continuava disparando com uma precisão mortal, economizando cada tiro e escolhendo seus alvos com o cuidado de um caçador. Ele via o medo nos movimentos dos soldados alemães. Eles estavam hesitando, incertos sobre a força que enfrentavam. O silêncio do brasileiro, que não gritava ordens ou pedidos de socorro, parecia perturbá-los tanto quanto sua pontaria. Ele era uma presença fantasmagórica entre as ruínas, um guerreiro surdo que parecia imune ao terror que o cercava. Enquanto a luz do dia começava a fraquejar, o soldado brasileiro sentiu uma vibração diferente através do solo. Não era o tremor seco da artilharia alemã, mas um ritmo constante e pesado, como se máquinas estivessem se aproximando. Ele olhou para trás em direção às linhas brasileiras e viu através da névoa as silhuetas familiares dos reforços que estavam subindo a montanha. Eram os seus, a ajuda que ele precisava para não morrer naquele buraco de pedra. Ele tentou acenar, mas o esforço foi demais. Ele desabou contra a parede de concreto, o fuzil ainda firme em suas mãos. O silêncio que o acompanhara durante toda a batalha permanecia firme, mas agora era um silêncio de dever cumprido. Ele havia sobrevivido à explosão que matara 20. Ele havia acordado em um mundo sem som. E ele havia mantido a posição contra todas as probabilidades biológicas e militares. O resgate, quando finalmente cruzou o limiar daquelas ruínas fumegantes, não foi anunciado por trombetas ou por gritos de vitória que o soldado pudesse ouvir, mas por uma mudança física na pressão do ar e pela visão de vultos familiares que se moviam com uma pressa frenética entre a fumaça.
Os primeiros soldados brasileiros a entrarem no que restara do abrigo não encontraram apenas escombros e morte. Eles encontraram um monumento vivo à obstinação. O sargento da patrulha de reforço sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver aquele homem, coberto por uma crosta de sangue seco e poeira de concreto, segurando o fuzil com uma força tamanha que os nós de seus dedos estavam brancos. O soldado brasileiro não percebeu que eram seus próprios irmãos de farda, até que uma mão pesada e trêmula pousou em seu ombro, um toque que o fez saltar em um reflexo defensivo, apontando a arma para o peito de quem vinha salvá-lo. O olhar que ele lançou aos seus resgatadores era o olhar de quem ainda habitava o reino dos mortos, um olhar que não buscava a paz, mas o próximo alvo. Quando o sargento gritou seu nome, o som se perdeu no vácuo absoluto que agora era a audição do soldado, mas a visão do distintivo da Força Expedicionária Brasileira no braço do outro homem foi o que finalmente desarmou seu sistema nervoso. Ele soltou o M1 Garand, e o silêncio que o acompanhara durante o combate solo pareceu tornar-se ainda mais pesado, um fardo físico que agora o derrubava de joelhos entre os corpos de seus 20 companheiros. A cena dentro do abrigo, revelada pelas lanternas dos enfermeiros conforme a tarde caía, era algo que nenhum daqueles homens esqueceria até o fim de seus dias. 20 brasileiros, jovens que horas antes riam e planejavam o futuro, jaziam imóveis em um cenário que lembrava o caos primordial. O cheiro era insuportável, uma mistura de morte violenta e explosivos, mas no centro daquela tragédia, o único sobrevivente tentava desesperadamente falar. Ele movia os lábios, sentia o esforço em suas cordas vocais, mas para ele, o mundo permanecia mudo. Ele via os lábios dos outros soldados se moverem, via a angústia em seus rostos, via os enfermeiros fazendo a contagem macabra de 19, 20 corpos, e depois apontando para ele com uma mistura de pavor e reverência. Ele tentou explicar que os alemães estavam na mata, que ele os vira avançar, mas sua própria voz era um mistério para ele. Ele foi colocado em uma maca de lona, sentindo cada solavanco do caminho como uma punhalada em seu equilíbrio estilhaçado. A descida da montanha foi uma jornada através de um filme mudo de dor, onde as luzes das explosões distantes nos picos vizinhos eram apenas flashes sem som, como relâmpagos em uma tempestade que perdera o seu trovão. A chegada ao hospital de campanha foi o início de uma nova e mais silenciosa batalha. Os médicos militares brasileiros, habituados a tratar ferimentos de estilhaços e congelamento, olhavam para o soldado com uma frustração técnica. Seus tímpanos haviam sido literalmente pulverizados pela pressão barométrica da explosão. Uma lesão interna tão devastadora quanto uma amputação, mas invisível a olho nu. Ele passava os dias em uma enfermaria saturada de homens feridos, mas para ele, o ambiente era de uma paz sepulcral e aterrorizante. Ele via as enfermeiras correndo de um lado para o outro. Via o sofrimento nos rostos dos seus companheiros de ala, mas a trilha sonora de lamentos e gritos que compunha a realidade de um hospital de guerra fora apagada de sua existência. O isolamento sensorial gerava uma introspecção profunda e dolorosa. Ele não podia ouvir as notícias sobre o avanço da febre, não podia ouvir as palavras de conforto dos capelães e não podia ouvir as cartas de casa sendo lidas em voz alta. Ele estava preso dentro de si mesmo, com a memória visual dos 20 amigos mortos sendo a única companhia constante naquela solidão acústica. O diagnóstico final foi dado com uma caneta e um papel, o único meio de comunicação que restara entre o soldado e o mundo. Surdez total e permanente, diziam as letras garrafais escritas pelo capitão médico. Aquelas palavras pesavam mais do que qualquer condenação. O soldado brasileiro percebeu que a explosão não apenas matara seus companheiros, mas roubara dele a música da vida, o som da chuva, a voz da mãe e o rugido da pátria. No entanto, o seu espírito permanecia indomável. Mesmo no hospital, ele exigia saber o que acontecera com sua posição na montanha. Através de bilhetes, ele soube que sua resistência solitária fora fundamental. Os alemães, acreditando enfrentar um destacamento completo e determinado, haviam recuado por tempo suficiente para que os reforços brasileiros consolidassem a linha. Ele salvara o flanco da companhia.
ele honrara os 20 que não puderam se levantar. Essa certeza era o único bálsamo para o vazio ensurdecedor que agora habitava sua cabeça. O retorno para o Brasil, após o fim das hostilidades em 1945, foi uma experiência de dualidade extrema. Enquanto os navios de transporte cruzavam o Atlântico, ele observava o mar e as celebrações dos outros pracinhas. Havia música, havia gritos de alegria e o som das bandas militares preparando-se para o desembarque triunfal. O soldado via os instrumentos brilhando ao sol, via os pés marchando no convés, mas para ele, a vitória era celebrada em um silêncio absoluto. Quando o navio finalmente atracou no Rio de Janeiro e a multidão explodiu em uma recepção calorosa, ele caminhou pela rampa de desembarque, sentindo as vibrações dos aplausos e dos gritos através do chão, uma sensação táctil que substituía a audição. Ele via as bocas abertas das pessoas, via o choro de alegria das famílias, mas sentia-se como um espectador de uma peça de teatro cujo som fora cortado. Ele era um herói que não podia ouvir o próprio hino, um veterano que trazia a guerra gravada não em cicatrizes externas, mas em um silêncio que o separava de todos ao seu redor. A adaptação à vida civil no interior do Brasil foi o seu maior desafio. Em sua cidade natal, o herói da FEB era recebido com honrarias, mas ele logo percebeu que as pessoas não sabiam como lidar com a sua surdez. As conversas eram difíceis, os olhares eram carregados de uma pena que ele repudiava. Ele sentia a falta dos sons da natureza brasileira. O canto dos pássaros que ele imaginava durante as noites frias na Itália, o som do vento nas árvores que ele via balançar nas montanhas. O silêncio, que fora sua arma e seu escudo durante o combate solo, agora era sua prisão cotidiana. Ele desenvolveu uma sensibilidade aguçada para as vibrações. Ele sabia quando alguém entrava na sala pelo peso do passo no assoalho. Sabia quando uma tempestade se aproximava pela mudança na pressão do ar que sentia na pele. Ele tornou-se um observador atento, um homem que lia os olhos e as expressões faciais com uma precisão que outros ignoravam. Ele vivia em um mundo de significados visuais, onde um gesto valia mais do que 1000 palavras que ele não podia ouvir. O trauma da explosão que matara seus 20 companheiros nunca o abandonou completamente. O chamado choque da casa-mata deixara marcas profundas em sua psique. Ele sofria de pesadelos onde a luz branca da explosão o cegava novamente, e ele acordava no meio da noite tentando gritar o nome de seus amigos, apenas para ser recebido pelo silêncio opressor do seu quarto. Ele sentia o que os psicólogos modernos chamariam de culpa do sobrevivente. Porque ele, que estava mais perto da entrada, sobrevivera enquanto homens que estavam no centro do abrigo haviam sido aniquilados. Essa pergunta o perseguia nas horas de quietude. Ele sentia que devia a sua vida ao sacrifício deles e que sua surdez era uma forma de lembrança constante daquele dia. Ele visitava os monumentos aos pracinhas, tocando os nomes gravados no mármore com a ponta dos dedos, como se tentasse ouvir as vozes dos amigos através da pedra fria. Para ele, o silêncio não era um vazio, mas uma presença, o eco de 20 vidas que foram silenciadas de uma só vez. Com o passar das décadas, o soldado tornou-se uma figura lendária em sua comunidade. Ele não falava muito, mas sua presença emanava uma dignidade que impunha respeito. Ele trabalhava com as mãos, encontrando na marcenaria ou na agricultura uma forma de expressão que não exigia sons. Ele era o homem que ouvira a morte e decidira continuar vivendo. Sua história de ter combatido o surdo, protegendo uma posição estratégica contra uma patrulha alemã enquanto estava cercado pelos seus mortos, tornou-se uma daquelas crônicas que definem a estatura moral de um povo. Ele provou que a coragem não depende dos sentidos, mas da vontade. Mesmo sem ouvir as homenagens que recebia nos feriados nacionais, ele permanecia firme, a coluna ereta, como se ainda estivesse naquela abertura de concreto nos Apeninos, vigiando o horizonte em busca de vultos cinzas. Ele era o guardião da memória de uma geração que dera tudo em solo estrangeiro, um herói que habitava o silêncio com a mesma bravura com que enfrentara o aço nazista.
A vida do soldado brasileiro que sobreviveu à explosão é um testamento à resiliência biológica e espiritual. Ele enfrentou o trauma físico mais violento que um ser humano pode suportar sem perder a vida, e transformou sua deficiência em uma forma de resistência silenciosa. Ele não se deixou vencer pela escuridão auditiva. No final de sua vida, quando seus netos perguntavam sobre a guerra através de gestos e bilhetes, ele não descrevia o som das batalhas, mas a cor da neve, o brilho do fogo e a firmeza da mão de um companheiro. Ele ensinou que a guerra é feita de ruídos horríveis, mas que a paz é construída no silêncio do dever cumprido e na lealdade aos que ficaram para trás. Sua surdez era o seu troféu de guerra mais caro, o preço que pagou para garantir que outros pudessem continuar ouvindo o som da liberdade em sua pátria. Honramos este soldado como o símbolo da resistência inquebrável. Ele é o lembrete de que, mesmo quando o mundo nos tira a capacidade de ouvir, o coração brasileiro continua a bater no ritmo da coragem. A explosão que matou 20 não conseguiu silenciar o espírito de um homem que decidiu que o seu dever era maior do que a sua dor. Ele despertou surdo para o mundo, mas permaneceu atento para a sua missão. Que a história de sua luta no vácuo acústico das montanhas italianas continue a vibrar em nossos corações, lembrando-nos que o verdadeiro heroísmo é aquele que persiste quando todos os sons de esperança parecem ter desaparecido. Ele foi o homem que lutou no silêncio, para que hoje possamos ouvir a história de sua glória. A história daquele abrigo nos Apeninos permanece como uma cicatriz na geografia da guerra, mas a história do soldado sobrevivente permanece como uma luz na memória da FEB. Ele foi o único a voltar daquele inferno de concreto, trazendo consigo o silêncio de 20 homens que ele se recusou a deixar morrer no esquecimento. Cada disparo que ele deu, surdo e ferido, foi um ponto de sutura na história do Brasil na Itália. Ele não ouviu a sua própria vitória, mas nós a ouvimos hoje através do seu legado. O soldado que despertou no vazio e encontrou a força para continuar combatendo é a definição mais pura do que significa ser um pracinha. A capacidade de enfrentar o impossível e, mesmo no silêncio mais profundo, fazer com que a sua presença seja sentida como um grito de liberdade. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo. O lado oculto da história. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.